que isto aqui, na verdade, Atos 2:38, é um versículo para salvação. É a doutrina das obras, certo? Quando você resume tudo, não é isso? Irmão Swaggart, mais ou menos 2 anos atrás, uma família saiu da nossa igreja de Dallas e se uniu a uma dessas igrejas da UPC. E eu sei o nome da cidade, eu não vou mencionar. Mas eu perguntei para eles, eu vi eles algumas semanas mais tarde, eu perguntei, você teve que ser rebatizado? E eles falaram sim. Eu falei, você fez isso? Eles falaram sim. E eu fiquei muito chocado. Bem, como o Bob falou, eles ensinam isto, que é um requerimento para a salvação. E 3 coisas, né? Batizado nas águas, batizado em nome de Jesus, ou seja, qual for o que eles falam lá, e então orar em línguas. E você tem que fazer estas coisas, eles dizem, para ser salvo. Agora eles têm algumas pessoas lá entre eles, eu não duvido disto. Eles amam a Deus e tudo mais. Tem muitas músicas cristãs muito boas que saíram, sim, deste grupo, certo? Mas na verdade eles não acreditam que somos salvos. Se eles seguirem esta doutrina, sim, isto é verdade. Nós estávamos em Israel uma vez no topo do Monte Carmelo. Eu não sei, 15, 20, 30, 40 pessoas, não sei quantas. E havia um grupo de outras pessoas lá. Não sabia quem eles eram, é claro, mas 30 outras pessoas. E então, eu falei por alguns momentos sobre o que aconteceu lá. E então, comecei a cantar. Jesus é o nome mais doce que eu conheço. E de repente, esses outros grupos se uniram conosco. E você podia sentir a presença de Deus. Estava muito forte no topo daquela montanha. Eu não sabia quem eles eram. Eles se uniram e eles me abraçaram. E eu descobri que eles eram da Unicidade. Eu espero que eles descobriram que você é salvo. Eu espero. Eu não sei, não posso responder isso. Eu honestamente não sei. Mas eu conhecia um amigo meu que era pregador, que ele estava nesta religião. E eles tiveram uma grande divisão 20 anos atrás, ou 25 anos atrás. E muitos deles saíram desta religião. É verdade. Por causa de nós. Eles estavam dizendo, mas sabemos que ele é salvo. Outros falavam, não, ele não é. Meu Senhor. Sabe, eu conheci uma pessoa, isto foi mais de 20 anos atrás, mas eu conheci essa pessoa que era um crente da Unicidade, e ele estava dizendo que não era salvo. E ele estava realmente firme na sua doutrina. Quando ele disse para mim, eu sabia que o que ele estava fazendo, ele estava, na verdade, somente dizendo, né? Certo. Repetindo a sua doutrina. E nós nos conhecemos um pouco melhor um ao outro, e ele nunca mais disse isso para mim. Ele deixou para lá, mas eu sabia que no espírito ele não acreditava. Ele não acreditava. Eu sabia que no espírito dele, o espírito dele testificou, né? Nossos espíritos testificaram um com o outro que eu era salvo. Sim, certo. E então, ele deixou isso para lá. E eu já conheci outros crentes também da Unicidade que fazem a mesma coisa. Eles ficam firmes com a sua doutrina, né? São ortodoxos na doutrina. Não somos salvos. Mas se eles forem sensíveis ao Espírito Santo, saberão que nós somos salvos. E então... E também eu acho que você tem que tomar muito cuidado. E nós não fizemos isto, mas os crentes que não são da Unicidade, temos que tomar cuidado ao declarar, sabe, dizer assim, todas as pessoas da Unicidade não são salvas. Bom, eles são salvos. Deixa eu fazer essa pergunta então. Você precisa ser trinitariano para ir para o céu? Não, não. Isso quer dizer que nós cremos que o povo da Unicidade, com a sua doutrina falsa, sim, muitos deles são salvos. E eu concordo também, eu também concordo. Jesus disse, se eu for exaltado, eles estão exaltando Jesus. Em muitas de suas igrejas, verdadeiramente, eles falam muito sobre Jesus. Sim, sim. Então, graças a Deus por isso. Isto veio da mesma conversa, eu acho que foi na mensagem da cruz semanas atrás. Se as pessoas têm que crer que Jesus é Deus para ser salvo. Sim, sim, sim. Eu acho que nós falamos sobre isto. Sabe,
em 262 d.C., o Conselho de Roma aconteceu, falando de Cebalho, que era o nome do homem que trouxe a ideia de que haviam 3 manifestações e animações de Deus. E então não havia uma trindade. E aí o conselho se encontrou e basicamente, para continuar uma doutrina sã e estabelecer novamente o conceito, não, nós cremos na trindade, é o que a igreja primitiva acreditou, e ele foi expulso. Muitos, está acabando o tempo, mas muitos trinitarianos, eles acreditam que nós só vamos ver a Jesus Cristo quando formos para o céu. Não veremos a Deus Pai e não veremos Deus o Espírito Santo, só Jesus Cristo. Provavelmente mais acreditam nisto do que acreditam que nós veremos a Trindade e tudo mais. Então, eu me lembro, tivemos uma discussão bem aqui neste lugar com o Dr. John D. Hall. Você lembra dele? E haviam outras pessoas, né, que criam que você só vai ver a Jesus. Eles ficaram muito aquecidos nessa discussão, mas na essência, eles diziam que acreditavam na Trindade, mas na verdade, eles não acreditam. Eles creem na Trindade em palavras somente. Nós temos que terminar, mas deixa eu dizer o seguinte. Bom, você vai ter que dizer no próximo programa. Não perca o próximo programa. O Bob vai falar uma coisa para você. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.